action, como dizem. Então, beleza, gente. Boa noite, todo mundo. Primeira coisa, antes de tudo, ok? Temos que fazer a nossa ganha-pão, né? O casal bonito aqui, o segredo da prosperidade judaica, o segredo da mentalidade judaica, o lançamento. Gente, estão fazendo sucesso, realmente. Você ainda não tem os livros, aproveita que na lojinha estão em promoção, os dois juntos. É claro, nós temos o livreto pequeno, mas bastante peso, os 10 passos para alcançar a sua liberdade financeira em 5 anos. E o Desvendar. O Desvendar, que é o carro-chefe, um dos carros-chefes do nosso trabalho, já tirou milhares de pessoas da matrix enganosa do mundo religioso. E também nós partimos de novos empreendimentos, okay, de marketing digital. Muitas coisas estão vindo, muitas coisas estão acontecendo. O Instagram está bombando, o canal do YouTube está crescendo muito, ok? Sabe, com base sólido, base forte de conteúdo, de valor, e nós vamos trazer muito mais coisas em breve. Ok? Então, hoje, como a gente já publicamos, já falamos, hoje nós vamos responder as suas perguntas. Ok? Então, quem quiser pode ligar o áudio, fazer as perguntas, ou se não quiser aparecer na gravação, pode escrever no chat, eu vou ler a pergunta e vamos tentar responder todas. Ok? Depois a gente edita tudo, né? Uma pergunta que eu recebi hoje, muitas perguntas parecidas que eu recebo hoje, as pessoas me perguntam, eu posso fazer tal coisas? O não-judeu pode fazer isso? O judeu pode fazer aquilo? Uma coisa entendam, ok? Que a pergunta, posso ou não posso, não tem muito relevância, okay? Porque, desculpa aí, quem vai te prevenir? Quem vai te amarrar e falar, você não pode, ou se você faz isso, você vai morrer? Não se trata no mundo, sabe, cristão, que não... Você não deve pensar se eu posso ou não posso fazer por causa da recompensa ou do castigo, a punição. Mas sim, a pergunta deve ser, qual o objetivo ou qual o valor terá eu fazendo tal coisa? Sendo o único objetivo que você tem que pensar em mente, se tal coisa vai te conectar com a Hashem. Só isso. Isso vai te conectar com a Hashem? Sim, então faz. Não? Então, por que perder tempo com isso? Ok? Então vamos lá. O Henrique está fazendo uma pergunta. Boa noite, meu amigo. Numa das suas aulas, trouxe uma fonte do Talmud que compara um Ben-Noach ao sumo sacerdote do povo judeu. Quais foram os parâmetros utilizados pelos sábios para comparar essas duas categorias de pessoas com níveis espirituais tão distintos? Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, eu tenho isso, eu já sei aonde que está no meu computador, eu vou abrir, eu vou falar, vou mostrar enquanto isso está aí, que aí eu vou poder mostrar para vocês também, enquanto eu explico sobre o assunto, também sobre o que o Henrique perguntou. Então, uma excelente pergunta. Ok, agora já achei rapidinho, né? Sou bem agilizado.
Vamos fazer share screen. Ok. Deixa assim. Consegue ver isso bem? Dá para enxergar? Deixa eu ver se eu vou aumentar um pouquinho. Opa! O Talmud explica o que são os Bnei Noach, se eles são inferiores. Que tem o povo que adora falar, Bnei Noach são isso, Bnei Noach aquilo, são os escravos dos judeus, sabe? Segunda classe, essas coisas aí. Mas presta atenção, essa no Talmud você pode ver ali embaixo, Baba Kama, folha, ok? Que no Talmud é tratado em folhas, onde cada folha tem dois lados. Então, folha 38, a primeira página. Então, página A. O Talmud fala que o Ben Noach, que estuda seus 7 mitzvot, e cumpre também, ok? Não só estuda, mas cumpre, é comparado a um sumo sacerdote que entra no Santo Santuário. Agora, para você entender essa comparação, como Henrique perguntou, primeira coisa, o que o sumo sacerdote faz, okay, no Yom Kippur? O único dia que o sumo sacerdote, a única pessoa, no único dia do ano, no único momento, pode entrar no único lugar mais sagrado do mundo, e um Ben Noach comparado a isso. Um Ben Noach que cumprindo as 7 mitzvot, porque se você estuda para cumprir. Isso é sempre você vê como que tudo que a gente está falando, a gente está explicando, está tudo ligado. Porque no momento, o que o sumo sacerdote está fazendo naquele momento? Ele está cumprindo a sua missão. Ele está... Não estou falando o sumo sacerdote em geral, não. Ele é comparado ao sumo sacerdote naquele estágio, naquele momento que está cumprindo a missão dele. Você tem que entender que ao longo da história tinha mais guerras, mais brigas sobre quem vai ser sumo sacerdote do que quem vai ser o rei. Ok? Só você ter essa noção. Tinha mais brigas para quem ia ser o sumo sacerdote entre os herdeiros do que quem seria o rei. Por quê? Porque todos queriam chegar àquele momento, aquele instante que ele vai entrar no Santo Santuário e vai ver a revelação divina naquele momento. Até dizem que o sumo sacerdote amarraram uma corda no pé dele e ele não podia demorar muito, porque se ele demorasse muito, tinha medo que ele morreria. Então, com a corda puxaram ele. Então, uma vez um sacerdote demorou muito, aí os Sanedrim, o Sendério, estavam, sabe, criticou ele. Falou, você demorou muito, não pode fazer uma coisa dessa, você mata todo mundo de coração. Porque ninguém pode tirar ele daí. Então, por isso tinha uma corda que, caso aconteça alguma coisa, puxaram ele de lá. Então, e olha como que é incrível, porque eu já falei isso uma vez, em outro vídeo. Um outro lugar no Talmud, o Rabi Shimon Bar Yochai, ele fala que alahá, sabe, alahá, lei, na verdade, se você traduz isso, se a gente vai entrar mais na questão do estudo, alahá significa comportamento, ou não necessariamente lei, mas comportamento ou a forma de executar a lei. Então, sabe, depende dos costumes e tudo, mas essa é importante para entender o ponto. Então, Rabbi Shimon Bar Yochai falou assim que a halachá, o comportamento de Esav
ele odeia Yaakov, ele odeia Jacó. Ele queria dizer que os não-judeus, especificamente Edom, odeiam Israel. Quer dizer que isso é a natureza deles. Pela natureza do Edom, ele odeia Israel. Edom, cristianismo. Okay? Isso é para você ter o mundo ocidental. E ao longo da história podemos ver isso. Okay? Não vou entrar nisso. Essa é outra aula, mas não é importante para o nosso ponto. Mesmo, okay? Olha uma coisa, mesmo que a natureza de um não-judeu é odiar Israel, é a natureza dele, ok? Ele consegue se transformar essa natureza para servir as 7 leis, para cumprir as 7 leis, para servir a Hashem. Junto com quem? Junto com o povo judeu, orientado pelos rabinos. Então, quando uma pessoa consegue pegar a natureza dele, okay? Pegar a essência dele e transformar ele literalmente para o lado oposto, você vai entender por que é comparado como somos sacerdotes. A linhagem sacerdotal veio do Aaron. O Aaron, irmão de Moshe, ele é representado pela, vamos fazer, no Sefirot, no Hassidut, na Kabbalah, com o lado esquerda da árvore da vida. E todo mundo sabe, o lado esquerdo é o lado da severidade. Que nós temos Binah, Gevurah, Od, que é o Aaron. E esse nome é Malchut. Do lado direito nós temos Chokhmah, Chesed, Netzach. No meio nós temos Tiferet, e Yesod e Malchut. Netzach é Moshe, é na direita. E dizem que Aaron não existia uma pessoa que não só amava a paz, mas lutava pela paz como Aaron. E essa essência dele, na verdade, a natureza dele era oposta à essência dele. Então, ele conseguiu transformar a natureza dele de um lado de severidade para um lado de amor, de paz, que hoje os sacerdotes, os descendentes dele, eles que estão abençoando o povo, okay? Com amor, com a paz. Tu não conhece isso? Vida longa e próspera, né? Isso tudo vindo desse lado. Então, o símbolo, a ideia, quando uma pessoa consegue lutar, isso não só lutar, mas vamos fazer, evoluir e transformar a própria natureza para a natureza que Hashem quer que ele será. Essa aqui é a Hashem que ele quer. Como você aproxima Hashem, você faz a sua parte no trabalho. Hashem fala para você, o que você faz? Isso, isso, isso. Isso vai se transformar para aquilo. Então faça. A gente sabe que não muitas pessoas fazem isso, mas por isso fala, o Ben Noach, aquele que cumpre, estuda para cumpre as 7 leis. E realmente o Ben Noach, ele é comparado ao sumo sacerdote. Aquele nível mais elevado, que é o símbolo mais elevado de uma pessoa que consegue transformar a natureza dele, okay, para serviço de Hashem. Então, essa é uma das explicações. Vamos ver. Renato, qual o simbolismo encontrado, deixa eu pôr aí, encontrado
na Guimarães 620, somatório das 613 mitzvot de Bnei Israel e os 7 mitzvot de Bnei Noach. Na verdade, as 7 mitzvot não são incluídas nas 620, ok? São separados. Quando os sábios referem 620 mandamentos, ou mitzvot, que está do povo judeu, a maioria conhece que temos 613, né? Só que nós temos mais 7 que vieram pelos sábios. Não estou falando de alachot, mas sim são mitzvot que são da mesma categoria sabe, dos outros 613, que é de Hanukkah, de Purim, ok? Hanukkah, Purim e tem várias umas outras. De Purim nós temos 4, Hanukkah temos mais 2 e tem mais, se não me engano, a lavagem das mãos, se não me engano, mas em total são mais 7. Então, o que acontece? E se a gente vai pegar, nada contra essa, quem ensinou que são 613 mais 7 dos menores, mas eu vou falar para você a verdade. A Torá não foi escrita para os não-judeus, não foi escrita para os Bnei Noach também. Foi escrita para os judeus. Ok? E interessante que se você vai pegar o trecho em Êxodos 20, chamou Traf, Êxodos 20, você vai ver que são 620 okay, letras. Okay? São 115 palavras, 115 ou 117 palavras, tem escrito aqui em algum lugar. 115 palavras, 620 letras e 10 mandamentos. E, então, os sábios fazem essa somatória. Agora eu vou ter que comer um pouquinho, né? Deixa isso aí, minha esposa começou a fazer o teste de Osni Aman para Purim, então já vamos ter que começar a testar. Mas, vamos lá. A porção dos 10 mandamentos, eu não vou entrar agora, porque tem muitos gimátrias, muitos assuntos profundos, mas vou responder a sua pergunta. Então, dentro do trecho dos 10 mandamentos, você já vê que tem, okay, uma referência para 620. Okay? Lembrando que os 10 mandamentos foram dados para o povo judeu. De novo, não é discriminação, não nada disso, porque cada um tem a sua própria missão, o seu próprio propósito. Sendo os 10 mandamentos, os 7 leis já foram dados para Noé, para Adão, para Noé, para Noach, para o mundo cumprir. Bora, está na hora de trabalhar. Agora, para o povo judeu foram dados os 10 mandamentos do Monte Sinai. Aí, se você vai pegar o trecho dos 10 mandamentos, você vai ver que temos 620 letras, 115 palavras. Essa em hebraico, claro, não traduções. Os sábios nos explicam que os 620 letras é referente aos 620 mandamentos. Porque naquele momento do Monte Sinai, okay, os judeus receberam a coroa da Torá. Como sabemos isso? Porque a palavra coroa em hebraico é keter. Keter, se você vai pegar as letras, são Chaf, que é valor numérico de 20, Taf, valor numérico de 400, e Resh, valor numérico de 200. Somando os três, 620. Mais ainda, se você vai pegar a palavra Esrim, que significa 20,
Mas não é 21, a palavra que você quer pegar 20, igual em português, V-I-N-T-E, não, em hebraico é Srim, também vai dar 620. Vai dar Keter. É o mesmo valor numérico. Que é o 20 em hebraico é Chaf, que é a letra Chaf, que também tem uma explicação muito mais forte também na Gematria, a ligação com o povo judeu. Mas essa é uma outra aula que faremos sobre Gematria, porque, como você já sabe, eu adoro esse tema de Gematria, brincar com os números, os valores numéricos, entender as coisas dentro disso, mas faremos, quem sabe, uma aula sobre isso, eu tenho que preparar ela, né? Os cálculos e tudo, mas só para deixar claro, sim, sobre a questão dos 620, a ligação com o povo judeu e tudo, e não, sabe, não necessariamente incluindo as 7 leis de Noé, ok? Sim, são 7 leis dos sábios, 7 mitzvot, que os sábios acrescentaram, que também já estava incluso dentro, sabe, na essência dos 10 mandamentos. Vamos ver. Olha, Henrique, você fala sobre hierarquia, sobre isso. Eu vou te falar uma coisa. Não trata de hierarquia, ok? Eu não sou melhor de ninguém, ok? Até o Tânia fala que, sabe, um judeu que não cumpre os mandamentos, as leis, as mitzvot, ele é comparado, ele é pior, nem comparado, ele é pior do que as piores 3 camadas de impureza. Porque até elas reconhecem que tem Hashem, tem o Criador, tem o Soberano. Então, cara, eu também, não importa o que eu fazer, eu nunca vou ser comparado ao sacerdote. Eu não entenda, não é questão de hierarquia, ego ou não, entendeu? É você ser resolvido, ok? Entendido e resolvido com o papel e a missão que você foi dado, você foi criado para aquilo. Okay? Sem, não estou fazendo, não estou desrespeitando ninguém, mas cachorro é cachorro, gato é gato. Cachorro nunca vai ser gato, gato nunca vai ser cachorro, ok? Ou daqui a pouco mais contexto atual. Homem é homem, mulher é mulher. Mulher nunca vai ser homem, homem nunca vai ser mulher. Não importa o que você vai querer fazer. Não sei, não importa como você vai chamar eles, ok? Então, essa é a questão. Vamos lá. Os 7 mitzvot Beninoch estão também inclusos em 613, sabe? Que, na verdade, você tem razão, na verdade. Agora você acertou, porque os 7 mitzvot de Beninoch estão dentro dos 613, não nos 7 dos sábios. Porque nós também somos proibidos de comer órgão de animal vivo. Nós também obrigados a, sabe, ser monoteístas, não blasfemar, não fazer relações sexuais inadequadas. Então, tá claro, tá dentro, agora é mais correto, exatamente. Os 7 leis de Noé estão dentro dos 613, mais os 7 dos sábios, que é Hanukkah, Purim e mais uns aí, que dá 620. Excelente, André. Você é um bom aluno, Renato. Você até ensina eu. Sim. Excelente, excelente. E, sabe, eu vou dar uma dica para vocês. Evitam. Eu não posso falar isso porque eu trabalho com redes sociais, mas eu vou dar uma dica. Escolhe uma ou duas redes sociais que vocês focam nela e ficam lá. Eu falei, eu saí do Facebook já faz muito tempo, e saí do Twitter, saí do LinkedIn, até que o LinkedIn é inofensivo, mas
irrelevante. E eu só utilizo o Instagram, que agora estamos fazendo um marketing forte sobre ele, na questão de transmitir a mensagem. Eu vi que fora do YouTube, uma das melhores ferramentas de transmitir a mensagem limpa, okay? Sem barulho em volta, é o Instagram. Por enquanto, né? Porque, sabe, não dá para, sabe, pessoas que você não gosta, tchau, você não... E claro, a gente trabalha bastante com o Telegram. O Telegram já é uma... Não sei se dá para chamar isso de rede social, mas mais de questão de rede de contato, assim, uma rede de contato, melhor. Vamos lá. Bruno, boa noite, meu amigo. Existe possibilidade de haver um código de condutas escritas pelos rabinos aos não-judeus que cumprem as 7 leis? Bruno, eu não entendi isso. Tipo, eu vou te dar uma dica. Procura a guia para os Bnei Noach do Rabino Yaakov, que lá tem tudo que você precisa saber. Okay? No em português, no Brasil, a guia para os Bnei Noach é o melhor guia que tem para os Bnei Noach. Sendo, entendeu? O código, assim, acho que seria a melhor indicação. Okay? No site do Rabino Yaakov, bneinoach.org.br, você entra, se você quiser talvez também no outros grupos aí tendo a guia para os menores, e segue ela, acho que seria muito melhor. No trecho do Talmud que mostrou há pouco, aponta 7 mitzvot para o Bnei Noach. O mitzvot de Bnei Israel, que voluntariamente sejam cumpridas, há méritos a mais por isso. Eu vou te falar, igual que eu falei no início, não trata de a pessoa ter mérito ou não. Porque, de novo, se você quer fazer as coisas porque você vai ganhar algo com isso, você está perdendo o ponto, está perdendo a ideia da questão. Porque, de novo, que eu falei nas aulas passadas, nas lives passadas, o seu objetivo é criar relacionamento com a Hashem. Agora, se você faz as coisas que você quer, porque você acha, ou na verdade, isso te faz melhor, ou isso te dá, acho que isso te dá méritos, você está comportando igual crente na igreja que só faça o que presta, o que vai levar ele para a salvação dele. Mas aqui, entenda uma chave importante no judaísmo. A gente faz as coisas mesmo sem ter mérito, porque isso que Hashem quer. Tipo, esse é o comportamento de um animal. Entendeu? Não estou comparando ninguém para animal, eu falando que esse comportamento é de animal. Que animal, quando você treina um cachorro, ele vai ser condicionado a fazer as coisas, ou pela recompensa, ou pelo castigo. Então, o que acontece? E a pergunta que tem que ser feita é qual propósito eu faço aquilo que eu faço. Eu quero comer kasher. Ok. Por quê? Qual é o propósito? Chegou a pessoa e perguntou, eu posso comer pouco? Não, você pode. Ninguém te proibiu comer pouco. Agora, se você está questionando a questão de saúde, fala com o médico, fala com o veterinário, não com o rabino. Eu posso falar para você, pouco não é proibido para você. Se você come ou não come, não faz diferença. Questão de saúde, que com certeza você vai sentir melhor não comendo esse tipo de carne, vê com o médico. Agora, se você falar para mim, não, mas eu quero servir a Shem mais. Ok,
Como você agrada a sua esposa? Como você agrada seu marido? Como você agrada seu patrão? Fazendo o trabalho dos outros? Fazendo o serviço dos outros? Tipo, não faz sentido. Por exemplo, imagina assim. Muitas Brenor não estão ligados que tem, por exemplo, eu pergunto assim, olha uma coisa engraçada. Um Benor, ele quer fazer mais. Ele quer agradar mais. Por que não fazer a bênção do sacerdote junto com os sacerdotes? Por que não? Porque o Benor não pode ir fazer a bênção dos sacerdotes junto com os outros Kohanim, sacerdotes, Hashem, Ishmael, tudo junto. Por que não? Ele quer aproximar Hashem, então faz. Ele não é sacerdote? Tá. Eu também não. Eu também não posso fazer isso. Mas então eu vou fazer o quê? Tipo, então se eu quero aproximar Hashem mais, eu vou fazer o que é o papel dos outros? Ou eu farei o meu papel melhor? Deu para entender essa questão? Tem uma história do rei Uzião. Era um rei muito justo. Era o pai do Acaz. Ele nasceu de um justo a ser o perverso, de perverso a ser um justo, tipo, loucura. Ele era tão devoto, tão amado pelo povo, que um dia ele decidiu, hoje, eu como rei davídico, eu vou acender o incenso no templo. E os sacerdotes ficaram, sabe, loucos, porque não pode, é proibido, não é só para sacerdotes, não pode, mas ele estava tão, sabe, empolgado, quer servir a Hashem, quer servir a Hashem, eu quero. E o sacerdote não podia falar não para o rei, não pode, mas não podia fazer mais do que isso. Quando ele acendeu o incenso, o corpo todo ele ficou com aquela doença lepra, não a lepra que conhecemos hoje, mas a doença bíblica, com mancha branca no corpo. E, portanto, ele ficou isolado do povo por quase 20 anos, enquanto o filho dele, Ahaz, reinou no lugar. Aí que tem só entre parênteses, aí que tem a discussão, se ele, em um lugar diz que ele morreu, uma data, outro lugar que ele morreu 20 anos depois. Só que, não, ele ficou 20 anos isolado, leproso, considerado morto. Mas que ele perdeu o reinado, perdeu tudo. Mas aí, o que ele fez de errado? O que ele fez de errado? Ele queria servir a Hashem, ele queria, sabe, com tudo. E acabou ter a lepra. Agora vamos para mais profundo. Os filhos de Aaron, os dois filhos de Aaron, no dia da inauguração do Mishkan, do tabernáculo, eles estavam tão elevados, tão iluminados de serviço a Hashem, que fala, sabe, vamos fazer mais, nós somos sacerdotes, vamos fazer mais, vamos pegar o incenso, vamos acender mais. E acabaram morrendo. De tanta, sabe, devoção, a alma não aguentou. E Hashem fala, eles morreram porque eles acenderam um fogo estranho. Não, sabe, não que estranho, que é uma coisa que não faz sentido. Porque se o serviço é aquilo, você sabe, fácil você quer aproximar mais seu Hashem, seu Criador, devota mais ao seu serviço. Ok? Eu falo para o menino, faz mais caridade.
Faz mais justiça, sabe? Faz mais do seu trabalho. Não, deixa eu fazer o trabalho do... Você nunca vai ver sabe, também, tipo, você, homem, você quer ser, sabe, mais devoto. Por que você não faz sacrifício de impureza familiar, de menstruação? Você quer fazer mais? Faz. Tipo, por isso que as pessoas não entendem. Entendeu? Hashem quer de você uma coisa. E você fala para Hashem, sabe o que? Deixa comigo. Eu sei o que você quer de mim. Você quer de mim o que eu quero. Eu acho que me faz bem. Tem muitos rabinos que vão falar para você que um menor, o noite que coloca tefilim, é um perigo para a alma dele. É um perigo para a alma dele. Os Zohar, os Mekubalim, os cabalistas falam isso. Mas pensa, pensa. A quem você está servindo? Está servindo a si mesmo, seus desejos, suas vontades, seu querer? Ou você está realmente servindo a Hashem com o que Ele quer? Sem mérito. Sem ganhar nada. Nada. Faça o que tem que ser feito, porque isso é o que tem que ser feito. Que tal? Não é para ficar confusa. Entenda que não é você que está confusa, é eles que estão confusos. Quem faz a confusão é confusa. Agora, de novo, você quer virar judeu, não tem problema. Faz o processo de conversão, vira judeu, é meu amigo. Aí você pode fazer o que você quiser dentro das leis judaicas, claro. Vamos lá, Renato. Depois de tantas preguições de diáspora, assimilação, existe Bnei Noach com alma divina? Nunca tinha Bnei Noach com alma divina. Alma divina, os judeus que têm, não os não judeus. E também, a gente explicou essa questão das almas e tudo. O Gabriel também tem vídeo sobre isso, sobre a questão, os níveis da alma. Okay? E a alma divina é os judeus que têm, é referente aos judeus. Ok? Não, aliás, os Bnei Noach, se você vai ver o movimento é fresquinho. Okay? O movimento messiânico tem mais tempo do que os primeiros Bnei Noach, da época da atualidade. Okay? Que os dois começaram cerca de anos 70. O movimento messiânico começou em 75, por aí. O Rebbe começou a falar sobre os Bnei Noach, sabe, promover a ideia de Bnei Noach em 77. E realmente foi talvez uma contra para esse abominação, mas está na hora os não-judeus despertar, acordar, entender que a verdade é uma só, ok? A realidade, cada um tem a realidade dele, mas a verdade é uma, é absoluta. Então, cada um abraça a causa que quer, sabe? Sempre falei isso, cara, eu não tenho problema com cada um quer ser o que ele quiser, mas não vem impor o que você quer sobre mim. Essa sempre foi a nossa discussão. Você quer ser cristão? Seja cristão. Mas não vem enchendo meu canal, sabe, comentários e tudo que eu tenho que aceitar o seu achismo. E aí que começou o problema. Você não é só eu, você nunca vai ver um judeu entrando no canal de crente, começando a comentar, a fazer esses comentários
toscas que os caras estão fazendo, né? Mas, essa que eu estou falando, eles não são mal resolvidos, eles mesmos estão sabendo a verdade, eles mesmos sabendo que alguma coisa não está batendo. Então, estão procurando justificar essas dúvidas deles. Ok? Respondi aí a sua pergunta, Lu? Espero que sim. Legal. Não sou assídua. O que é assídua? Nas rezas de lavagem das mãos, às vezes eu sinto mal por isso. Uma cobrança, embora mantenha uma conexão, está. De novo, você não tem que ficar. Tipo, igual você imagina assim: o seu vizinho está brigando com a esposa dele e você fica brava com isso. Tipo, ele não está brigando com você. Ah, não tem costume, tá. Mas, de novo, costume, primeira coisa, costume é uma coisa que você cria, ok? Não é uma coisa que aparece à noite por dia. Costume é algo que cria. Você quer ter esse costume, cria ele. Mas, do mesmo tempo, não se mata por não ter. Calma. Onde você estava todos esses anos? Você não estava acostumado com tudo isso, né? Tem gente que estão mais dentro, estão mais acostumados, estão mais tempo fazendo. Ok? Eu acho que nem um ano ainda você já ainda. Acho que aliás, fez um ano que a gente conheceu no, né? Justamente faz um ano que a gente conheceu no seminário Brenor ano passado. Exatamente um ano de hoje. É verdade. Exatamente um ano. E justamente, eu lembro como você era naquela época. Tudo era novo, tudo era chocante. Então, calma. O fato que você está se cobrando muito, um problema teu. Dá tempo ao processo, ok? Fazer o processo dele, né? Como fala assim, dá tempo para o tempo. Então, calma. Aprenda aqui, como falar no livro também. Uma transformação, ou vamos falar assim, uma evolução de 100% ocorre 1% por dia. Um pouco a cada dia. Se você fazer 1% a mais do que você fez ontem, daqui 100 dias você vai ser 100% a mais. Então nós temos, imagina que em um ano você pode estar 365% a mais do que você era ano passado. Então, também na questão de sempre, a falta de olhar para os outros, se comparar com outros fazem, falar, por que ele isso, por que não... Tipo, o que tem a ver com ele? O que tem com ele, com outros? Aí, olha o que você tem, olha a sua vida, olha o que você conquistou. Okay? E uma dica, coloca aqui atrás, aqui uma pulguinha, que tem muita gente que gostaria de estar onde você está. Muitos. Muitos mesmo. Então, para de olhar para os outros e foca no seu processo. Entenda que o processo é seu. Se não precisa comparar com o processo dos outros, com a vida dos outros, muito mais a gente não sabe a vida dos outros. E não devemos saber também. Legal. Eu até estou gostando das perguntas hoje. Mas legal. Legal. Vamos ver. Mais uma pergunta, alguma dúvida? Senão a gente vai encerrar para hoje. Seja boa noite para todo mundo. E nós vamos, acho que vamos fazer mais vezes essa sessão de perguntas. Ficou muito legal. Legal. Então, beleza, gente. Boa noite para vocês. Obrigado por estar aqui. Nós vamos se ver nas próximas aulas, no grupo do Telegram, nos grupos e tudo.
Quem quiser falar comigo, manda WhatsApp aí, não esqueça os livros e tudo. E nós vamos se ver nas próximas aulas. Um abraço. Deixa eu mostrar para vocês. Essa tem que mostrar. Essa eu já vou... com goiabada. Lô, depois cobra a Sara para ensinar vocês no grupo aí como fazer. Boa noite, todo mundo. Até mais. Na 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 Nay 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 na na nay na na nay Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed Vehaya Hashem lemelech al kol haaretz Hayom hahu yeh Hashem echad u'shmo echad Hoy vehaya Hashem lemelech ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד אוי נה נה ניי נה ניי נה 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 ניי 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 נה 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 ניי 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 נה ניי אוי ניי 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 נה ניי נה נה ניי נה ניי נה 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 ניי 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 נה 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 ניי השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד אוי והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד אוי נה 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 נה